Caio, eu cresci na igreja, agora tenho medo de tudo. Tudo é diabo pra mim, não sei o que fazer. Mas como é que a pessoa pode crescer numa igreja pentecostal? Porque eu duvido que ela me diga aí que cresceu numa igreja batista. É um homem. Ele não vai me dizer, cresci na igreja congregacional e fiquei assim. Vai ter que ser uma pentecostal, onde diabo é tudo. É. Diabo, Deus está no mesmo? Não, Deus não. Deus é menor, porque Deus demora muito a agir. O diabo é rapidinho. O diabo é online, né? O diabo é online. O diabo é que está com tá tudo. Está trabalhando online. Deus só dá é sende. lento. Deus cobra muito. O despacho do diabo está infinitamente mais barato do que os despachos de Deus. Tem que gastar uma grana com Deus, não acaba nunca mais. O diabo não está cobrando E dízimo. o diabo está fazendo baratinho. Não tem fazendo gasofilaço. baratinho, meu Deus, que nada. O diabo é que está com tudo. Foi o que acabou acontecendo na cabeça dos crentes. O diabo está com tudo. É tanto diabo, meu amigo, que o diabo ficou com tudo na cabeça dos crentes. E fala assim, não sei o que fazer, acabei de sofrer um acidente de carro, não consigo confiar em mais ninguém. Agora tá Estou com pensando que o depressão, diabo pânico também. e transtorno. Não consigo ser feliz, Caio. Me Assim ajuda. não dá, meu amigo. Com a vida cheia de diabo, quem consegue ser feliz? Sofreu um acidente de carro, foi o diabo. Tudo é o diabo. Não confio em ninguém, mano. Então, claro, meu Deus. O diabo está em todos. O diabo está em tudo. O diabo para todo lugar. Então, como é que a pessoa pode se manter num estado de saúde mental, como a gente diz diariamente aqui, sob tamanho situação de pânico? Que pânico pode ser maior do que ter o diabo como sombra inafastável na existência da gente? Você precisa de algumas coisas, meu filho. Vou ser rápido. Número 1. Pegue o Novo Testamento e comece a lê-lo de carreirinha. Sem lembrar de pregação de pastor nenhum, esqueça tudo que você ouviu na sua denominação. Diga, Senhor, me lava a mente, lava a minha mente dos ecos, das interpretações perversas. Me dá uma mente limpa, nova, para eu ler o Evangelho e ouvir a voz de Jesus, e não a voz gritada dos pregadores do medo. E comece a ler o Novo Testamento de carreirinha, para lá e para cá. A fé vai crescer. Ela vai crescer. A fé vai crescer. E à medida que ela for crescendo, o medo vai sair. A segurança vai entrar em você. Segunda coisa que você vai fazer, você vai lá no meu site e vai mergulhar nele de ponta a ponta. É uma leitura para, se você começar hoje, você vai terminar daqui a uns 2, 3 anos, né? Você vai estar totalmente novo. Se você não quiser ler o site todo, só escreva em busca a palavra medo, palavra fé, palavra depressão, tudo que você encontrar associação com você, escreva no campo busca, vai aparecer um monte de textos, artigos, cartas, reflexões a respeito daquilo. Leia, creia, aprenda. E se você quiser uma terceira ajuda adicional, você pode se fazer acompanhar durante os 6 meses num processo instrutivo de mentoria psicológica, usando a nossa ajuda aqui na VMVTV, escrevendo para minha irmã Ana da Araújo nesse e-mail. Ela atende você via Skype. Mas se você fizer o que eu estou lhe falando, essas duas coisas, a palavra e ir lá e fizer a pesquisa que você tem que fazer, todo dia andar com a gente aqui, você vai ficar curado disso, porque isso é sequela de crenças do pavor, é sequela de pavor, é sequela de doutrinação diabólica de igreja, que passa o dia falando do diabo, até os crentes viverem num pânico incurável, apavorados e inseguros, dependentes na mão deles, enquanto eles mesmos
não conseguem dar bom caminho nem para as suas próprias vidas. Faça o que eu lhe disse e você ficará curado. Em nome de Jesus eu lhe garanto isto. Em nome de Jesus eu lhe garanto isto. Ai, bom dia. Bom dia. É um cara, troca de chip, o nome dele. Depois de tantos invernos que passei em algumas igrejas, tenho muita dificuldade de acreditar em Deus. Né? De acreditar em primavera e verão. Depois de tantos invernos que passei em algumas igrejas, eu tenho dificuldade de acreditar em Deus. Né? Ele tinha que ter dificuldade de acreditar no pastor, né? Eu não sei o que Deus tem a ver com esses negócios. Eu não entendo isso. O cara vai pra igreja e volta ateu. Depois de muitos anos que eu passei no puteiro, tenho dificuldade de acreditar em Deus. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Depois de muito tempo que eu passei jogando para o Botafogo, eu fiquei com dificuldade de acreditar em Deus. Isso. Depois que eu passei muito tempo frequentando o Carrefour, fiquei com dificuldade de acreditar em Deus. Sabe? É mais ou menos isso. A pergunta é: o que tem o orifício anal a ver com as calças? Nesse caso. O cara tem que começar a entender realmente que focinho de porco não é tomada. Não é tomada. Né? Pelo amor de Deus. E que Deus é inocente. Deus é inocente. Deus é inocente, rapaz. Eu te digo, Deus é inocente disso tudo. Agora você não é não. A começar, meu querido amigo, pela sua amada burrice. É uma burrice muito amada. Isso me lembrou uma história. Você está perdoado pela sua idiotice tão amada. Essa confusão me lembrou a história de um amigo meu que era pedreiro, foi trabalhar no museu, e ele desistiu de trabalhar lá porque ele confundiu as obras de aço do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obras. Rapaz, aí, isso acontece muito. Ele confundiu e foi mandado embora. Acontece muito em museu com exposição do Picasso. Tem muita gente que faz essa troca. Mas vamos lá. No cuidado e até mesmo se posso contar com ele, sabe? Eu tô com muita dificuldade de acreditar em Deus, no cuidado. Sim. E até mesmo se posso contar com ele. É porque para ele a igreja era uma espécie de corretora autorizada e o plano falhou. Tudo que prometeram na apólice não se cumpriu. E ele está até hoje acreditando que o corretor religioso de fato trabalhava para Deus. O cara ainda está nessa. Foi por isso que eu disse: o teu problema é a tua magnífica e sublime burrice espiritual, meu amado irmão. É tão estranho, pois não era assim, sabe? E claro, você estava ali pensando que o pastor era Deus, que o diácono era Deus, estava confundindo o presépio com Deus. Aí viu que o presépio era um bordel. Para um cara tão básico assim, que pensa que o pastor é Deus, que todo mundo representa Deus, que todo mundo ali é a pureza de Deus, que chega nessa virgindade idiotada dentro de igreja. Igual uma virgindade idiotada. Igual uma virgenzinha no puteiro pensando que é um convento. Isso. Aí completamente vendido. Fiquei tão decepcionada que era cada homem. Não acredito mais em delicadeza. Amigo, pelo amor de Deus, rapaz. É você e 90% dos ateus. É por isso que tem muito pouco ateu mesmo que eu conheço. A maioria são aigrejeus. O cara descreu da igreja e acha que tem alguma coisa a ver com Deus. Ou foi abusado, molestado, comido pela religião e diz: Deus deixou. Deus nunca convidou ninguém para a igreja nenhuma. No jardim do Éden tinha uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do mal, bem do mal. Nem uma casinha para Adão Deus fez. E quando criou Eva, não fez um Taj Mahal e disse: entrem lá. Não, né? Não. Não tinha nada disso. Só natureza, encontro. Foi para isso que ele me chamou. E lá no Apocalipse, na Nova Jerusalém, se diz que dentro da cidade também tem a árvore da vida, o rio da vida, e João andou a cidade inteira, não encontrou um templo, nenhum santuário. Porque claro que não pode ter templo e santuário quando se trata de Deus. Templo e santuário é coisa para deuses, não para Deus.
Então quem quer que confunde santuário com Deus, nunca teve Deus, só teve um Deus, não Deus na vida. Foi o teu caso, até hoje nunca rolou Deus na tua vida. Compreensãozinha desse tamanho. Tá. E aí? Vou fazer uma correçãozinha aqui, Caio. É uma mulher, tá? Uma Desculpa, mulher. eu falei que era um homem. Pois então, nem ir à igreja eu consigo. Para mim, todos os pastores... Outra coisa que ninguém te pediu, para ir a lugar nenhum. Você imagina se Deus vai dizer para os filhos dele: olha, vai me servir para ser meu. Você tem que frequentar um lugar uma vez por semana, senão você não vai conseguir ser meu na terra. É um Deus muito sem vergonha, um Deusinho assim, né? Já é o aproveitamento, já começa, o aproveitador supremo já é ele. E é um carente miserável. Ele é vendedor dele mesmo. E precisa de visita. Senão ele entra em crise contra a criatura humana. Só falta Deus dar cartãozinho, né? Vocês entram em cada uma, cara. Sim, e eu que fico aqui sofrendo isso. Pois então, hoje nem ir à igreja eu consigo. Para mim, todos os pastores são corruptos. Também pra mim... é outro exagero. É um outro exagero. Nem todos são, não tem lugar nenhum, todo mundo é corrupto, entendeu? Nem no Congresso. Nem no Congresso todos são corruptos. Não, lá não é corrupto. E quem? No Congresso. Lá tem, meu amigo Chico Alencar. Chico Alencar. Não é corrupto. Como há outros da estirpe morrente. É quase um ente paleontológico no Congresso. Cara. Como Pedro Simão, quando saiu, me deu dor. Ele ficou 40 anos lá ou mais, sem corrupção de história a ser narrada a respeito dele. E outros, poucos. Mas não dá para generalizar. Toda generalização é burra, estúpida e mentirosa. Como não dá para dizer todo pastor neopentecostal é ladrão, é aproveitador. Não. A maioria dos pastores neopentecostais são mal intencionados. Mas existem alguns ignorantes sinceros. Uma raridadezinha, mas ainda tem. Em qualquer lugar da vida. Em qualquer lugar do mundo. Então, por favor, para com isso. É só uma pessoa que quer sepultar a si mesma é que faz essas generalizações, que é para não ter pretexto para viver. Aí generaliza tudo para se sepultar e dizer: não saio daqui porque o mundo acabou. Mas é tudo doença da tua cabeça. E aí? Para mim, receber uma palavra deles é ficar imaginando o que de errado, o que de errado eles fazem fora da igreja. Comecei a ir a uma igreja novamente, sabe, Caio? A Assembleia de Deus. O pastor é um bom homem, mas está se corrompendo. Pois agora tem um culto que é só feito para revelação. Caio, eu não acredito nas revelações que para com isso, segundo o pastor faz. Eu também não. Você está falando comigo, cara. Procura alguém que crê, que vai tentar te convencer do contrário. Eu não creio nesse sistema, eu não faço parte dele. É comigo que você está falando. Você entendeu? Comigo. Você não crê em eu. Você não sabe nada disso aí. Eu é que sei o que você não sonha nem em saber. Se você sonhasse, você ia morrer num pesadelo. Cara, por favor, vamos simplificar a vida. O que é que você quer? Pai, o que é que você quer? Ela faz uma pergunta. O que quer? O que ela quer? Aí ela fala do pastor que está pedindo dinheiro. Tudo isso é bagaça. Para. Vamos parar de falar de lixo. O que a tua alma precisa, por favor? Pois é, Caio, eu estou tentando conhecer Jesus novamente. Tenho falado para ele que eu gostaria de esquecer tudo que aprendi e com uma consciência nova, limpa, ir conhecendo Jesus. Amém. Como ele é. Isso. Me ajude, por favor. Aí chegamos... Pois a sensação que tenho é que Deus é fruto da minha imaginação. Mas é claro que Deus é fruto da sua imaginação. Ela, para aí. Claro que Deus é fruto da sua imaginação. Descobriu a pólvora. Claro que você só serviu até hoje ao Deus fruto da sua imaginação. Como só creu no Deus criado pela imaginação dos pastores e das igrejas. Todo mundo crê no Deus fruto da imaginação de alguém. Especialmente nesse tempo em que ninguém lê o Evangelho,
Ninguém sabe quem foi Jesus. Ninguém conhece a palavra de Jesus, o ensino de Jesus. Eu não estou falando para ler a Bíblia de capa a capa. Eu estou dizendo, comece em Mateus, vá até o Apocalipse. Comece em Mateus, vá até o Apocalipse. Internalize o Evangelho, para você poder ter um instrumento de averiguação, de conhecimento. É a rocha, foi o que Jesus disse: eu sou a rocha, é a pedra angular, é por mim que você vai entender tudo, medir tudo, botar o que não presta fora e incluir o que é bom dentro. Mas vocês não leem. Então todo Deus de vocês é fruto da imaginação, de um pregador, de uma campanha, de um retiro, de uma alucinação. É tudo viagem. Tudo viagem. Porque quando alguém perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus não disse: olha, leia um bom compêndio de teologia ou aprenda doutrinas. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Então, querida, quem não quer ter um Deus à sua imagem e semelhança, ou segundo a sua imaginação, olha para Jesus, segue só o Evangelho, aprende só de Jesus e fica sabendo quem Deus é, como Deus é, com quem Deus se relaciona e o que Deus não gosta de chamar para relacionamento. Quem é gente boa de Deus e quem é gente que trabalha para o mal, embora muitas vezes sejam pessoas que se apresentem à terra como os reis do exemplo e como os senhores das moralidades e os cardeais das religiosidades, mas são gente ruim na terra. É o Evangelho que me dá esse discernimento, quem é Deus, quem é homem, quem sou eu e tudo mais. É o que eu fico aqui o dia inteiro repetindo para quem não ouve, e enquanto eu repito aqui só, tem milhões dizendo o contrário para fazer a cabeça de vocês continuar doida e fraca e frágil e doente, como a maioria ficou. Minha filha amada, é aqui, vamos andando juntos que você vai crescendo. Leia o meu site, Novo Testamento, todo dia, se infarte do Novo Testamento. E leia o meu site, siga a gente aqui na VMVTV, que você vai abrir a cabeça. Isso tudo vai passar. Deus nunca teve nada a ver com essa loucura de construção religiosa que te deixou com a mente perturbada até agora e o coração em desassossego. Deus nunca teve nada a ver com isso.